ao lado de Tássio Cruz e Lívia Pessoa para trazer as informações da política. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, a quem está em casa, ao Tássio, a todo mundo, do Piauí, do Brasil, do mundo. A Lívia que está aqui quase 100%, porque ela perdeu parte da unha. Foi do dedo. Não foi do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é os roxos. Na mão é porque eu estava cortando limão, aí a faca estava muito afiada. Mas sobrevivi. Deu para fazer a limonada? Deu, tá bem bonitinho aqui a mão. Tássio Cruz, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, novamente, Lívia, a todos. Se a vida te der limões, faça a limonada. É o lema da... Ou uma caipirinha. Ela cortou o limão, fez a limonada e aproveitou para fazer a unha. Exatamente. Muito bem. Lívia Pessoa e Tássio Cruz, aqui no Jornal do Piauí. Primeiro eu quero falar a respeito de uma medida que foi tomada pela Prefeitura de Teresina para o acompanhamento da receita e dos gastos do município. Foi criada uma espécie de grupo de trabalho para controlar os gastos. É isso mesmo que você ouviu. Esses gastos, essas despesas, é para poder fazer uma análise daquilo que estava sendo feito, como é que está o cofre da prefeitura e fazer uma análise de como é que pode chegar a uma condição ideal para fazer novos investimentos no futuro, retomar as atividades normais da prefeitura de Teresina. Situação de crise, né, através da formação dessa equipe. Deixa eu colocar aqui na tela como é que vai ser formada essa equipe. É o acompanhamento fiscal, vai ser formado um grupo de trabalho que vai acompanhar despesas e receitas na cidade de Teresina. Como é que ele vai ser formado? Na tela, para você, do Jornal do Piauí. Vai ter um diretor de coordenação, no caso são 13 nomes que vão compor essa equipe, um diretor de coordenação, 5 chefes de coordenação, 4 cargos de assessor técnico, que é um cargo nível superior, assim como 3 cargos de assessor técnico em nível superior 2. Né? Nível superior 1, nível superior 2, fazendo uma diferença aí de remuneração e papel entre esses níveis. O total, 13 nomes. E aí, como é que eles vão trabalhar, Tássio? Esse grupo, Joelson, ele vai trabalhar diretamente subordinado ao secretário de Finanças, Edgar Carneiro Filho, e eu conversava com o secretário hoje pela manhã, inclusive, a gente até tentou gravar um material com ele, mas ele disse que está com a agenda muito corrida lá na CEF, e ele falava sobre os detalhes deste grupo de trabalho que deve, Joelson, acima de tudo, fazer uma análise de todo o contexto financeiro da capital. A gente sabe que este cenário já vem sendo estudado desde a transição, porém agora, com os dados mais claros, com a gestão iniciando, a Secretaria de Finanças quer se colocar a par, principalmente de tudo que tem a pagar aos fornecedores, tudo que tem em atraso e analisar o cenário fiscal também deste ano, já que nós temos receitas que não são fixas, né? Nós temos, por exemplo, fundo de participação dos municípios e outros repasses federais que variam de acordo com a arrecadação federal. Então, este grupo vai fazer uma análise do contexto completo da prefeitura e, a partir daí, traçar um panorama de como deve ser a gestão para os próximos anos, né? Nós temos aí 4 anos de gestão. Este é um dos desafios daqueles 100 primeiros dias, Joelson, dentro da Secretaria de Finanças. Lembrando que os nomes ainda não foram definidos. Não foram anunciados. Só um ressaltar, no Diário Oficial de hoje foi publicado esse grupo de trabalho. Além desse grupo de trabalho, Joelson, mais de 200 nomes de segundo e terceiro escalões confirmados também pelo prefeito Silvio Mendes. Lívia, sinal de que dentro desse plano de 100 dias haverá um rigor no controle das contas da Prefeitura de Teresina, que já anunciou, entre outras medidas, o não investimento do dinheiro público no carnaval da cidade. Nesse primeiro momento, Joelson, como o Tássio ressaltou, existe a filosofia dos 2 R's, que é o rastreio desse dinheiro e o rateio desse dinheiro. Ou seja, precisa saber quais os débitos que existem ainda nas contas públicas e como que vai ser distribuído o orçamento que já vale para esse ano. Então, são 2 cálculos que vão ser muito difíceis e que já têm suas consequências, como você disse, a respeito do carnaval. Então, esse investimento, ele vai ser o pós, ele vai ser depois dessa primeira avaliação e dessa primeira perspectiva econômica da cidade de Teresina. Então, agora é principalmente sanar as dívidas, conversar com os fornecedores que estão precisando continuar fornecendo insumos para a cidade, mas que não receberam os pagamentos. Então, tudo isso é um trabalho que vai demandar muita gente, inclusive de muita atenção. Por isso que a criação desse grupo de trabalho. Muito bom. Vamos vendo aí como é que vai ser a formação desse grupo que vai analisar essas contas da Prefeitura. Enquanto isso, na Câmara de Vereadores de Teresina, depois da eleição da mesa diretora, da escolha do presidente Enzo Samuel e todo o grupo de trabalho na mesa diretora, a disputa por poder na Câmara segue, mas segue na formação das comissões técnicas
que são formadas por vereadores para analisar matérias e projetos. Então vamos explicar para você que acompanha o Jornal do Piauí como é que está a situação nesse momento. Primeiro que as comissões da Câmara de Teresina, elas têm objetivo de investigar e emitir pareceres sobre assuntos que são apresentados à Câmara. Então, é sobre educação, é sobre finanças. Então, a comissão, que é um grupo de vereadores, um recorte dos vereadores, né, dos 29, aí faz um grupo ali para analisar só temas da educação, um grupo para analisar só os temas das finanças. Então eles fazem uma análise, fazem investigações, dão pareceres, dizem o que é que acham, até que tudo seja discutido em plenário na Câmara de Vereadores. Atualmente existem 14 comissões técnicas na Câmara de Vereadores da cidade de Teresina, que devem ser ocupadas pelos partidos obedecendo proporção. Pelo menos é isso que se convencionou nos parlamentos, na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados, nas assembleias estaduais. E como é que está nesse momento as comissões, as 14 comissões da Câmara? Tem Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que é considerada a mais importante, porque passam todas as matérias por ela. A Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Ordem Econômica. Planejamento Urbano, Transporte e Habitação. A Comissão de Educação, uma das mais importantes, uma das mais disputadas, uma das que concentra o maior poder. 5, a Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, uma comissão para discutir esses temas. Temos ainda Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor. Comissão de Saúde, outra comissão importante na Câmara. Meio Ambiente, Saneamento Básico e Assistência Social. Direitos da Mulher. Indústria, Comércio e Geração de Emprego e Renda, e temos ainda mais 4 comissões, que são a de Direitos dos Idosos, Direito da Juventude, Segurança Pública, Pessoa com Deficiência e Acessibilidade. Essas comissões vão ser presididas por vereadores, formadas por vereadores e, em regra, obedecem à proporção dos partidos, não é isso? Tá? Isso mesmo, Joelson. À medida em que os partidos formam os blocos decidem quais parlamentares ocuparão cada as pastas. E detalhe, a própria comissão que elege, por exemplo, o presidente, a CLJ, por exemplo, que é a CCJ da Câmara, que analisa a legalidade das matérias, deve ter 5 membros, né? E esses 5 membros elegerão o presidente. Por aí, além do diálogo entre o bloco, dentro do bloco, precisa do diálogo também dentro da comissão, porque, por exemplo, se o governo tem minoria na comissão, a oposição pode eleger um presidente, o que acaba criando embaraço para o governo. Hoje não existe um sentimento de oposição a Silvio na Câmara, mas é sempre prudente ter um presidente de uma comissão favorável e mais próximo ao presidente. Quem são os mais fortes para compor as comissões, as principais comissões? As bancadas mais fortes, que hoje são essas aqui, ó. Vamos lá. Pelo número de vereadores. Eu fiz aqui uma ordem, tá? De acordo com o que tem mais para aqueles que têm menos vereadores. Então, o PT tem 7 vereadores, é a que é a mais forte, a que, em tese, vai ocupar as principais comissões por isto. O PRD tem 4 vereadores, o Progressistas 3, o PDT 3, o MDB também tem 3, o PSD 2 vereadores e tem os partidos que só tem um vereador, que é o caso do Republicanos, com um vereador, o Podemos, o Avante, o Solidariedade, o PL, o União Brasil e o PSB. Para esses que têm só um vereador, Lívia, ou tem 2 vereadores, ou 3, resta uma possibilidade de formar grupos, né? E assim, ao invés de ser a bancada do partido, uma bancada organizada com uma composição de siglas. Exato, Joelson. Por isso que na maioria desses partidos que são unitários ou que tem só 2 integrantes na Câmara, eles vão se unir com bancadas maiores, como por exemplo o caso de Fernanda Gomes, que ela já tem um posicionamento que vai se familiarizado com o PT, que por mais que tenha 7 vereadores, ela vai se alinhar politicamente com eles. Assim como o MDB terá ali aliados do PSD, do Avante. Então tudo isso tem o seu reflexo de acordo com não somente a sigla que ela está, mas também qual vai ser a postura política dentro da casa e quais os direcionamentos do partido em relação, quem é o dirigente, como é a relação com eles em relação estadual e, claro, o posicionamento em relação ao executivo também. Esses grupos já estão se formando, inclusive. Já estão se formando, discussões avançadas de muitos grupos, Joelson. O destaque aí é o seguinte, os partidos buscam maiores representações, como eu disse, devemos dividir em 4 esses 29 vereadores, devemos ter aí 4 blocos. A partir daí se decide quem ocupará, qual partido indicará cada comissão e aí se começa a ocupar esse tabuleiro que você mostrou com 14 comissões. O PDT, por exemplo, tem 3 vereadores e o vereador Fernando Lima, que é um dos vereadores do PDT, falou sobre a ocupação de espaços nessas comissões e diz que o partido vai formar blocos
para se fortalecer? Há algumas discussões, a gente tem conversas internas com alguns partidos e nós temos um alinhamento com alguns partidos. Eu estive conversando com o nosso presidente Enzo a respeito da formação do bloco e a ideia é que o nosso bloco possa estar participando de todas as comissões. Não posso estar falando ainda o bloco que será formado, mas a ideia é que a gente possa, com o bloco do PDT, com outros partidos, a gente possa estar participando de todas as comissões. E eu fiz questão de não fazer parte da mesa diretora justamente para poder fazer parte das comissões. Então o nosso nome será o nome do PDT que será indicado para as comissões. O Enzo não vai poder participar por ser o presidente e o Carlos Ribeiro também faz parte da mesa. Então o único vereador do PDT que sobrou para participar das comissões é o nosso nome, que é o Fernando Lima. Detalhe, né? Não é porque o PDT hoje tem o presidente da Câmara que também tem mais força para indicar nas comissões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na hora do bloco não importa. Né? Não importa. Não Aí importa. é uma outra composição. E, aliás, Lívia, você vê, o vereador, né? O vereador, ele já é o nome do PDT para ocupar as comissões. Fora ele tem, além de Enzo Samuel, tem ele e o outro... Carlos Ribeiro, que também está na mesa. Que já está Então, na mesa. só ele não está na mesa, só ele pode ir para as comissões quando couber ao PDT a indicação dentro do bloco. E aí, para escolher, ele tem que se juntar com outros partidos. Isso. A expectativa, ele não quis dizer os nomes, Lívia, porque hoje existe um processo de caça aos pequenos na Câmara. Todo mundo quer fazer bloco com essas siglas menores, aquelas que tem 1 ou até 2 vereadores, porque aí você forma um bloco mais plural, um bloco com mais partidos e consegue a representatividade. O PDT é um destes, nós temos MDB, PSD e outras siglas que tentam formar esses blocos. Eu diria, Joelson, que o único que a gente tem certeza que já está formado é o PT, com 7 vereadores. Esse não vai formar com mais nenhum partido. Isso não deve se aliar a outro partido, dificilmente, e já pleiteia, já está em campanha para o comando da CLJ. O PT quer comandar a comissão, resta saber se o Palácio da Cidade vai aceitar ou não o nome forte para se manter no comando dela, da gestão passada que está comandando, é de Venâncio Cardoso. Que é do PT. Isso. Venâncio Cardoso é do PT. Então já temos ali a definição do presidente da casa e toda a mesa diretora, né? A presidência vai ser, do eleito, né? Enzo Samuel do PDT, o Bruno Vilarinho vai ser o líder do prefeito pelo PRD e agora a ocupação das comissões e Venâncio Cardoso do PT tem a possibilidade de ocupar a maior das comissões. Isso. A comissão por onde tramitam todas as matérias. Está aí, Lívia, essa divisão de forças na Câmara de Vereadores sendo construída. Divisão essa que tem a sua proporcionalidade, ou seja, o Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo a maior bancada pura, né, com 7 vereadores do PT, ainda assim não tem uma dificuldade um pouco maior em falar com os demais parlamentares, em ter mais de uma presidência, porque acaba sendo uma queda de braço. Então, existia inclusive esse interesse na presidência da Comissão de Finanças, na Comissão também de Administração. Houve ali um flerte do próprio vereador Joaquim do Arroz, que é o Joaquim Caldas, também do Partido dos Trabalhadores, em presidir uma dessas comissões. Mas, ao que tudo indica, o nome que deve ser colocado como consenso para presidir a secretaria, a Comissão de Legislação e Constituição, Legislação e Justiça. E Justiça. Me confundi com a da Alep. De Legislação e Justiça será Venâncio Cardoso. E os demais deverão compor a mesa como vice-presidente, como subsecretário, como composição, mas não como presidente. E isso que está trazendo um certo desconforto, porque queriam mais espaço, mas esses espaços, eles são proporcionais às demais siglas também, que também querem espaço. Todo mundo quer espaço. A confusão da Lívia, ela se explica, né? Os estados e a União, que tem Constituição, elas são... nas comissões, são comissões de Constituição e Justiça. No caso de Teresina e dos municípios que têm lei orgânica, não tem Constituição. CLJ. Comissão de Legislação e Justiça. Bom, mas aí tem mais ou menos o mesmo papel, né? Sim. E o que eu acho interessante é que na política tem essa arte, né? Um partido tem uma bancada forte, mas os outros, mesmo não sendo fortes, podem se organizar para se tornarem fortes. É o segredo do parlamento, né? A representatividade das siglas, né? Esse é o objetivo teórico, nem sempre acontece, mas é o objetivo teórico.